Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez representando o Grupo Espírita da Prece. Por hora estamos mantendo nossas gravações e postando no nosso canal do YouTube, no nosso site, no Facebook. E hoje rogamos a Deus que nos abençoe, que nos conduza mente e coração para levar uma mensagem do Evangelho de Jesus, uma mensagem da doutrina espírita para todos aqueles que nos ouvem. O assunto que nos foi proposto hoje pela direção da casa para conversarmos com vocês é um fragmento da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 6, versículo 23, que nos diz: porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para nós conversarmos sobre esse fragmentozinho da carta de Paulo, nós precisamos entender esse contexto para que a gente consiga interpretar e consiga absorver a maior parte possível dos ensinamentos trazidos pelo Paulo, apóstolo dos gentios. Então, Paulo, no início de seu trabalho com as cartas, ele nunca teve a intenção de trazer para nós um tratado teológico. Paulo sempre em suas cartas trouxe informações, orientações para dirimir dúvidas, para ajustar comportamentos do dia a dia daqueles cristãos. Porque Paulo entendia que, como a maioria dos recém-cristãos, dos que surgiram junto com o início do cristianismo, a maioria deles eram judeus que se converteram, que aceitaram Jesus e, portanto, estavam muito ligados ainda aos ritos judaicos, ao culto exterior que era proposto pelo judaísmo. E outros que foram convertidos para se tornarem cristãos vinham do paganismo greco-romano, ou seja, eram politeístas. E esses cristãos, no início, tinham ideias próprias, comportamentos equivocados, tinham dúvidas acerca do Evangelho de Jesus. Então, eram seres que estavam começando a vivenciar os ensinos de Jesus. E por isso tinham muitas dúvidas, muitos problemas ainda ligados, por ora, aos ritos, ao radicalismo judaico, aos comportamentos exteriores judaicos e, por outro lado, ao culto aos deuses, às deusas, que eram típicos do paganismo greco-romano. E Paulo entendia esse contexto desses seres e escrevia as cartas com esse objetivo de orientá-los, de ajustar comportamentos, de trazer Jesus para o coração e a vivência dessas pessoas. E Paulo se debruçava muito a isso. E as cartas vieram com esse sentido, porque o apóstolo não poderia estar em todas as comunidades que ele havia fundado, ou até nas que ele não havia fundado, como é o caso da comunidade de Roma. E Paulo se dedica imensamente a isso. E a carta de Paulo aos Romanos, ela é escrita durante a terceira viagem apostólica de Paulo. Paulo estava em Corinto e ele escreveu essa carta por volta de 55, 58 depois de Cristo. Ele estava em Corinto e já tinha o desejo de ir para Roma, de ir para a capital do Império. E foi uma comunidade cristã que ele não fundou.
mas ele já estava programando para ir. E a carta que ele escreveu para a comunidade cristã de Roma era uma carta que iria precedê-lo na sua chegada em Roma. Foi uma carta levada pela diaconisa, chamada Febe, uma colaboradora da comunidade cristã de Cencreia, e ela é que foi a portadora dessa carta. E Paulo estava programando para sair de Corinto e depois se direcionar a Roma. Mas nesse ínterim, conforme nos diz Chico e Emmanuel no livro Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 8, ele recebe a carta de Tiago Menor, que era o que tomava conta da igreja cristã, da comunidade cristã em Jerusalém, pedindo a ajuda de Paulo, porque a perseguição havia aumentado muito em Jerusalém. Então ele recebe o comunicado de Tiago, pedindo seu auxílio, a sua ajuda para que ele se direcionasse para Jerusalém. E aí uma bela reflexão descrita no livro Paulo e Estevão, onde Paulo, como ele já tinha tido alguns problemas, algumas divergências com Tiago, vem a ele a mensagem do Cristo de se reconciliar com os inimigos. E Paulo começa a pensar sobre esses assuntos entre ir para Roma e auxiliar um amigo, auxiliar as dificuldades da comunidade cristã de Jerusalém. E Paulo decide voltar a Jerusalém para ajudar Tiago. E aí é muito bonito porque Paulo volta pelas comunidades que ele havia fundado na Ásia, próximos ao mar Egeu. Ele começa a se despedir das pessoas que ele amava nessas comunidades, principalmente em Éfeso, onde ele ficou em torno de 3 anos pregando, auxiliando a igreja de Éfeso. Ele tinha muito carinho por essa igreja, essa comunidade de Éfeso. E ele se despede de uma maneira muito emocionada das pessoas em Éfeso, e as pessoas choram, e Paulo sabe intimamente que ele não mais veria aquelas pessoas, ele não voltaria mais àquela comunidade cristã de Éfeso. E ele decide ir para Jerusalém, mas isso é assunto para outra oportunidade. Voltando para o nosso assunto, que é a carta, esse fragmento da carta, Paulo, como um judeu formado, discípulo de Gamaliel, inicia a sua carta, inicia a explicação, o contexto desse capítulo, que nós vamos conversar sobre ele, no final do capítulo 5 e durante todo o capítulo 6. E ele já inicia a sua carta falando desse assunto da morte com os romanos. Ele inicia dizendo sobre o pecado original, porque Paulo tinha essa formação judaica, ele conhecia o Antigo Testamento, ele conhecia os livros que a autoria são atribuídos a Moisés, e ele começa comentando esse capítulo da morte, falando do pecado original. Então, o versículo que nós vamos conversar é: porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele inicia suas reflexões falando do pecado original. E o que é o pecado original? Que está descrito lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, cuja autoria é atribuída a Moisés. O pecado original e se alimentar do fruto proibido, Adão e Eva, são figuras alegóricas, para que nós entendamos que é a rebeldia do homem. É quando o homem diz: Deus, eu não aceito o seu projeto,
Eu prefiro seguir a minha percepção de vida. Nós, seres humanos, representados por Adão, pela figura de Adão, o Adão ali representa a humanidade, nós nos viramos para Deus e dizemos assim: eu não quero seguir o seu projeto para mim. Eu quero seguir o que eu acho que é melhor. Então, é a nossa virada de costas para Deus. Nós viramos, abandonamos o projeto de Deus para nós e optamos por seguir com o nosso projeto. Isso é que é o pecado original. E Paulo já começa as suas reflexões nesse sentido, dizendo para eles que o pecado de um só cobriu ou agiu sobre toda a multidão. Paulo diz que pela falta de um só, a multidão morreu. Mas aí ele segue dizendo que pela graça de um só, pela abundância de amor de um só, que foi Jesus, a profusão da graça de Deus cobriu toda essa mesma multidão que morreu pela falta de um só. Então, Paulo faz uma troca entre a morte pelo pecado, pela desobediência, pela rebeldia da humanidade representada por Adão e a profusão de graças que Jesus traz para nós e derrama sobre todos nós, sobre essa mesma multidão que errou lá atrás. E ele nos faz esse convite para que nós abandonemos esse comportamento e nos dediquemos à nossa própria renovação. Então, fica clara, muito clara, a ideia de Paulo que a nossa salvação ou a nossa redenção enquanto espíritos passa pela adesão ao Evangelho de Jesus. Passa pelo abraçar Jesus e colocar Jesus em nosso coração. E Jesus passa a ser o modelo para que nós guiemos nosso comportamento. Essa é que é a ideia de Paulo. E aí nós entendemos que, como Salomé, mãe de Tiago e mãe de João, pediu a Jesus que permitisse que cada filho ficasse um à direita, outro à esquerda de Jesus, e nós entendemos que não precisa desse sim de Jesus para nós, nem de Jesus, nem de Deus. O que precisa é que nós abracemos esse Jesus, que está sempre a nos esperar. E nós precisamos aderir a esse Jesus e entender que Jesus vai estar onde muitas vezes pouco de nós procura. Jesus vai estar sempre com os sofredores, com os pobres, com os presos, com os desprezados pela sociedade, mas também vai estar com a palavra daquele homem fiel a Deus e também com aquele que dignificou sua vida com trabalho dedicado ao bem comum. Então é esse Jesus que precisamos buscar. É esse sim que precisamos dar a Jesus. Não esperar o sim de Jesus, que está sempre a nos acolher. Mas nós precisamos nos dispor a estar ao lado de Jesus. E aí, Paulo traz a ideia, e ele nos diz que onde imperou o erro, onde imperou o pecado, porque se nós pensarmos nessa linguagem do pecado, de um contexto religioso, nós vamos estar conceituando o pecado como a transgressão à lei divina, ou a desobediência às leis de Deus. Mas em hebraico, o pecado quer dizer o erro do alvo, o erro na busca por determinado ideal, ou não atingir esse alvo, não atingir esse ideal.
Esse é que é o sentido das palavras de Paulo. Esse é que é o sentido das palavras de Paulo quando ele fala em pecado. E aí ele nos diz que onde imperou o pecado, ou seja, onde imperou o erro, onde imperou os nossos desacertos, abundou a graça de Deus por intermédio de Jesus. E ele segue fazendo essas analogias e ele traz para nós o assunto do batismo. Só que de uma outra perspectiva. Ele diz para nós, aqueles que já foram batizados, ou seja, aqueles que já conheceram Jesus, aqueles que já receberam o Evangelho, precisariam sepultar os seus pecados. E aí ressurgiríamos como novas criaturas, abandonando aquele ser adâmico, aquele homem velho, aquela humanidade velha que se dedicava às suas paixões, aos seus comportamentos equivocados, para ressurgirmos novos seres, para ressurgirmos seres já abraçados com esse Evangelho. E é interessante essa maneira que Paulo nos traz, porque enquanto nós estamos nos dedicando aos nossos comportamentos equivocados, nós só estamos colhendo encarnações dolorosas e sofridas. E é preciso que nós rompamos esses laços grosseiros, enfermiços, que nós criamos para nós mesmos, em função dos nossos comportamentos inferiores, pela nossa falta de vontade, da busca de nos aprimorarmos. E ele segue trazendo uma outra analogia muito interessante, quando ele fala de Jesus crucificado. E ele nos diz que precisamos crucificar nossos pecados, para ressurgirmos seres voltados ao bem, para que nós tiremos esse Jesus da cruz, porque até hoje nós ainda mantemos esse Jesus crucificado. E Paulo nos convida para que nós tiremos esse Jesus da cruz e coloquemos esse Jesus ao nosso lado, ou nos coloquemos ao lado de Jesus, buscando uma nova maneira de viver. E Paulo nos traz uma frase muito interessante quando ele nos diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nos convida a buscar objetivos nobres, a termos pensamentos elevados que vão nos levar a atitudes mais dignas de nós, espíritos que estamos ainda buscando ser o que realmente precisamos ser, que é ser filhos da luz. E Paulo segue trazendo mais uma comparação para nós, falando do nosso corpo, que precisamos parar de usar nosso corpo e nossos membros para satisfazer nossos sentidos mais grosseiros. Que o nosso corpo não seja entregue às paixões, ou seja, que nós não entreguemos nosso corpo aos vícios, aos comportamentos desregrados, a uma vida ético-moral inadequada, às nossas vinganças, às nossas intrigas. Então, Paulo nos diz que não entreguemos nossos corpos às nossas paixões. E ele traz uma frase muito interessante, que é: não entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos provindos dos mortos,
e oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. Então, Paulo nos traz uma proposta que nós, de mortos pelo pecado, nos ofereçamos a Deus como vivos, provindos do erro, como vivos, provindos dos nossos pecados, da nossa morte, representada pelo pecado, pelos erros. Então, ele traz essa proposta de nós estarmos junto de Deus. E ele nos traz a proposta que usemos nossos membros como um instrumento de justiça divina, a serviço de Deus. O que são esses membros? São as nossas qualidades, nossas aptidões, nossos dons. Nós usemos isso para nos dedicarmos ao serviço fraterno, para sermos instrumentos de Deus através do auxílio ao próximo. Então ele traz sempre essas analogias e nos traz uma última analogia, já dizendo que nós éramos escravos do pecado no início, nós éramos escravos desses erros, nós éramos escravos desses comportamentos milenares, esses comportamentos equivocados que a gente vem trazendo ao longo das eras. E ele traz para nós que nós éramos escravos disso e que já é o momento de nós sermos servos de Deus a serviço da sua justiça. Porque essa justiça, quando nós nos entregamos a isso, nós passamos a colher frutos benéficos para nós. Porque até então, em função dos nossos erros, dos nossos atos impuros, da nossa desordem de atitude, nós só colhemos frutos dos quais nós nos envergonhamos. Mas que agora com o Evangelho, com a graça de Deus, através de Jesus, nós, com pequenos pensamentos, pequenas atitudes, pequenas mudanças de hábitos, nós começaremos a criar frutos, a colher frutos que vão nos santificar, que vão nos permitir nos apresentarmos a Deus alijados do pecado, dos erros, da morte, nos dizeres de Paulo. E vamos nos apresentar a Deus como espíritos mais enobrecidos, mais dignos da grandeza para a qual o Pai nos criou. E é isso, meus amigos. Paulo nos convida a uma busca de vida mais digna, que nós abandonemos aquele ser adâmico, aquele ser antigo, nos dediquemos à busca de um ser espiritual mais nobre, um ser não entregue às paixões inferiores, que tanto nos diminui, que tanto nos faz morrer, que tanto nos faz pecar. Que Jesus nos abençoe, que possamos realmente trazer esse Jesus para dentro de nós, que possamos abraçar esse Jesus e que isso se reflita em nosso mundo externo, porque muitas vezes ficamos esperando mudanças externas, mudança no mundo, na cidade, na minha casa, mas na verdade tudo que é externo reflete o nosso íntimo. Então a mudança, a nossa busca, a nossa luta é contra o nosso íntimo. Que nós tenhamos força para mudar o nosso íntimo. Nós busquemos nos harmonizar, nos equilibrarmos dentro da proposta de Deus para nós. E quando tivermos
um íntimo, um interior mais harmonizado, mais sereno, com fé irresoluta, fé intensa em Deus, nós vamos ver o externo se modificar. Então a luta é íntima, para que o externo melhore. Paz em Jesus sempre. Que o Senhor nos abençoe, nos esclareça nessa busca, nos inspire, nos intua e que sigamos no bem. Que assim seja.